cursistas, sejam muito bem-vindos. Inicio nossa aula de hoje com os seguintes questionamentos. Cabe ao professor ensinar ou deixar aprender? O que significa realmente aprender a aprender? Em nossa aula de hoje, continuaremos perseguindo respostas para essas importantes questões que envolvem o ato de aprender e, para tanto, voltaremos nosso olhar para as contribuições de importantes autores para a área da educação. São eles Carl Rogers, Piaget e Vygotsky. Preparados? Então, vamos lá! Tenham papel e caneta em mãos para estarem pontuando os pontos mais importantes, bem como possíveis dúvidas que porventura surgirem. Vamos começar analisando as contribuições de Rogers. O psicólogo americano Carl Rogers desenvolveu de forma pioneira métodos científicos que tinham como objetivo o estudo da mudança dos processos psicoterapêuticos. Criou e desenvolveu um modelo de intervenção que designou inicialmente por terapia centrada no cliente, com suas bases na filosofia humanista, e encontrou repercussões na educação. Rogers questionava a ciência comportamental, já em desenvolvimento em sua época, alertando para o perigo dessa ciência, já que a considerava uma forma de manipulação da mente do ser humano. Ele defende a ideia de mudança de comportamento através da aprendizagem significativa, baseado em suas experiências como terapeuta. Como poderíamos então conceituar o termo aprendizagem significativa? Rogers entende que a aprendizagem significativa é aquela que provoca uma modificação no comportamento do indivíduo, na orientação da ação futura ou em suas atitudes ou personalidade. A aprendizagem ocorre, segundo Rogers, com a vivência ou as experiências do dia a dia. Ao deparar com os problemas do cotidiano, o indivíduo conscientiza-se da necessidade de se adequar a essa nova realidade para resolver seus conflitos. O homem tem curiosidade natural pelo conhecimento. A escola ou qualquer outra instituição formal de ensino é um local de encontro deliberado e intencional entre pessoas que buscam experiências significativas, crescimento, atualização e mudança. O professor é facilitador da aprendizagem e a relação pedagógica se baseia no respeito e na liberdade. O aprendizado significativo ocorrerá através de um relacionamento interpessoal, afetuoso e de interesse do professor e do aluno. A autenticidade será a principal ferramenta do educador que conduzirá o aluno à aprendizagem significativa. Aprendemos melhor quando damos significado ao nosso ato de aprender. Na visão rogeriana, ensinar é mais que transmitir conhecimento, é despertar a curiosidade, é instigar o desejo de ir além do conhecido. Durante anos, a sociedade foi treinada apenas para ressaltar o cognitivo, o intelecto, e evitar qualquer sentimento relacionado à aprendizagem. Ocorre que conhecer sem sentimento não constitui conhecimento e fatalmente leva à indiferença do público e à irresponsabilidade. A aprendizagem é vincular, envolve desejos, sentimentos e emoções. Só aprendemos de quem investimos poder para nos ensinar. O conhecimento sempre está em transformação pelas novas descobertas, principalmente hoje, em um mundo globalizado, com transformações muito rápidas, inclusive o conhecimento científico. A aprendizagem precisa ser contínua nesse processo, de forma que a pessoa seja capaz de se adaptar às mudanças que ocorrem durante a sua vida. O professor passa a ser considerado um facilitador da aprendizagem. Seu papel é de auxiliar os educandos a aprenderem a viver como indivíduos em processo de transformação. O educando é incentivado a buscar o seu próprio conhecimento, ser agente de transformação. Nessa visão, a diferença entre um bom professor e um facilitador é que o bom professor é um estrategista da educação, usando seu tempo, planejando o currículo escolar e suas aulas da melhor forma que puder. O facilitador, por sua vez, cria condições de interação pessoal com os educandos ao preparar um ambiente favorável para recebê-los. Proporciona material de pesquisa aos alunos, instiga a curiosidade para promover a aprendizagem significativa. O facilitador ensina os educandos a buscar o seu próprio conhecimento, de forma a tornarem-se independentes e produtores de seu processo cognitivo e de sua história.
Qual destes modelos você adotará em sua prática docente? Professor ou facilitador? Eis a questão. Para que ocorra uma aprendizagem significativa, Rogers enumerou e definiu um conjunto de atitudes que considerou facilitadoras do processo de comunicação interhumana. A atitude mais importante de todas é a autenticidade do professor. Saber reconhecer que é uma pessoa com defeitos, qualidades, sentimentos, desejos, alegrias e tristezas. Essa atitude faz com que o facilitador se questione sobre sua participação nas dificuldades de aprendizagem ou dificuldades de relacionamentos em sala de aula para depois ver as do educando. Essa transparência conquista a confiança e o respeito dos educandos. A segunda atitude é o apreço, a aceitação e a confiança. Isso significa aceitar o educando como pessoa integral, que pode se transformar, que possui qualidades e defeitos, que tem aspirações, desejos e ansiedades como qualquer ser humano. A terceira qualificação é a compreensão empática, que ocorre quando o facilitador deixa o julgamento de lado e compreende que o que está bloqueando no educando a aprendizagem significativa. Empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, é abrir mão de suas certezas para ouvir o outro, compreender o educando em sua história, em suas dificuldades, para poder intervir e ajudá-lo. O professor que ajuda o aluno a pensar por si próprio faz muitas perguntas aos educandos, constrói junto com eles o conhecimento, fazendo-os participar, dando voz a eles. O educando que tem o educador com tais atitudes sente-se valorizado e estimulado a aprender. Passa a confiar em sua capacidade de aprender a aprender. Muitos educadores se desculpam dizendo que a escola não tem recursos como computadores e laboratórios. É claro que tais recursos são instrumentos que ajudam, mas não são determinantes de uma aprendizagem significativa pelas razões que discutimos até agora. O educador deve, no entanto, utilizar seu saber para guiar, facilitar o processo de aprendizagem, levando o aluno a fazer descobertas. A avaliação toma outro sentido na aprendizagem significativa. O aluno deve aprender a se autoavaliar, estabelecendo critérios, determinando os objetivos a serem alcançados e verificar se foram alcançados, embasando sua autoavaliação e a avaliação do professor. O erro cometido pelo aluno, ou mesmo pelo professor, passa a ser enfocado de uma maneira produtiva durante o processo de aprendizado. As provas discutidas na sala, de forma que todos reflitam sobre as respostas que deram, tornam-se um momento de aprendizagem também. Podemos concluir que os princípios da aprendizagem centrada na pessoa revolucionaram a relação pedagógica tradicional para uma relação mais humanizada, por entender que o aprendizado vai além do intelecto. A aprendizagem envolve também os aspectos afetivos e vivenciais tão esquecidos ainda. O professor que ajuda o aluno a pensar por si próprio, auxiliando-o com autenticidade, confiando em sua habilidade e com carinho, conduzindo-o ao caminho da participação e independência, é realmente um bom facilitador da aprendizagem. Essa é uma realidade nas instituições de ensino que você tem frequentado? É uma questão que vale a pena refletirmos. Agora, voltaremos nosso olhar para os teóricos interacionistas, Vygotsky e Piaget, analisando a relação destes autores com a educação, bem como a relação de um com o outro. Para Vygotsky, a aquisição do conhecimento se dá pela interação do sujeito com o meio. Ele nos convida a pensar no homem como ser em permanente processo de construção. O autor traz a influência da teoria marxista do materialismo histórico dialético. Essa teoria define a visão de homem como sujeito ativo, social e historicamente constituído, sendo que ao mesmo tempo em que ele vai construindo a realidade social, vai também se construindo como indivíduo. Então, numa relação dialética, numa ponte de mão dupla.
Para Vygotsky, o homem não pode ser reduzido às consequências da atuação de estimulações do meio, das condições sociais, concepção ambientalista, nem tampouco se desenvolve a partir de potencialidades internas, derivadas de uma constituição genética, fruto da concepção inatista. Vygotsky vê o homem como ser ativo, que interage e tem uma ação no mundo. Ao se relacionar com o outro, o homem conhece o mundo, o ambiente que o cerca e a si mesmo. Na sua ação, o homem transforma o mundo e, ao transformá-lo, é também transformado por ele. É na troca de experiência que as pessoas vão se construindo e aprendendo. Estamos, então, afirmando que, segundo a teoria de Vygotsky, o homem se constitui na interação sujeito-objeto. O homem é sujeito ativo no seu processo de desenvolvimento. O trabalho como ação social e histórica é a atividade básica do homem, a partir da qual ele constrói sua existência. Então, qual a diferença entre a teoria de Vygotsky e as outras teorias? A psicogenética de Piaget, por exemplo, afirma que o conhecimento é resultante da ação do sujeito sobre a realidade. Para os construtivistas, trata-se da ação direta do sujeito sobre a realidade. Vygotsky, voltamos a afirmar, considera o social e o cultural como fatores integrantes do processo de construção do conhecimento. Tanto Piaget como Vygotsky afirmam que a relação sujeito-objeto não é uma relação em que o sujeito age diretamente sobre a realidade, enfatizando que toda a ação do sujeito é mediada por várias relações, ou seja, o acesso do sujeito à realidade é mediado por outros sujeitos. Vamos refletir sobre os conceitos importantes da teoria de Vygotsky. O primeiro deles é a mediação. E o que é mediação? Mediação refere-se às condições, às situações, às relações operadas pelos sistemas simbólicos que se colocam entre o sujeito e a realidade. A mediação é feita por outros sujeitos sociais que fazem parte do ambiente, do mundo cultural em que se insere o indivíduo. A mediação é feita por outros sujeitos sociais que fazem parte do ambiente, do mundo cultural. A ideia de mediação funda-se na teoria marxista da produção, segundo a qual o desenvolvimento humano é resultado da atividade do trabalho. Segundo Coutinho, a partir da compreensão dos instrumentos ou ferramentas como mediadores externos que ordenam a ação do homem com a natureza, Vygotsky amplia o conceito de mediação aos signos que passam a ser compreendidos como instrumentos psicológicos ou mediadores internos para a interação entre o psiquismo das pessoas. Outro conceito importante é da mediação semiótica. Segundo Coutinho, implica na intervenção de signos na relação do homem com o psiquismo dos outros. Para Vygotsky, a Budbook, as mudanças que ocorrem em cada um de nós têm sua raiz na sociedade e na cultura. E por último, temos a linguagem. A linguagem, sistema simbólico dos grupos humanos, fornece os conceitos, as formas de organização do real e possibilita a mediação entre o sujeito e o objeto do conhecimento. O processo de internalização envolve uma atividade externa que deve ser modificada para vir a ser uma atividade interna. É uma reconstrução interna de funções psicológicas que emergem das relações sociais entre os sujeitos. Porque a atividade externa é modificada, transformada para ser internalizada? Como já foi mencionado, Vygotsky concebe o homem como ser ativo. Portanto, na internalização, a criança se apropria do social de uma forma particular. A criança interage com o social, posiciona-se, ressignifica, transforma o social, internalizando a sua maneira, o resultado desses processos. O processo de internalização pode também ser observado na relação entre a fala e o pensamento. A criança, por volta dos 3 anos de idade, acompanha sua ação com a fala. Em torno de 2 anos, ela age e descreve os seus comportamentos ao mesmo tempo. Depois, a fala antecipa o comportamento, adquirindo a função de planejar o seu fazer. Após os 6 anos, Vygotsky observa que a fala, em voz alta, tende a desaparecer.
sendo substituída por fragmentos e sussurros, tornando-se aos poucos uma voz interna, aspecto do pensamento que a direciona. Contudo, sempre que há confronto com situações problema de difícil solução, a fala externa volta a aparecer, auxiliando a atividade cognitiva. Vygotsky afirma que o pensamento e linguagem são dois círculos interligados, chegando a afirmar que as estruturas de linguagem dominadas pelas crianças passam a constituir as estruturas básicas de sua forma de pensar. Para Vygotsky, a presença do outro é fundamental desde o princípio do desenvolvimento, sendo que o processo de formação do pensamento é iniciado e estimulado pela vida social e pela comunicação, possível no ambiente social do qual a criança participa. Sozinha, a criança não seria capaz de adquirir o que obtém através de sua interação e comunicação com adultos e com outras crianças, num processo em que a linguagem é fundamental. Para Vygotsky, há dois eixos no processo de desenvolvimento da criança. Um que está ligado ao desenvolvimento físico e maturacional da criança, outro do desenvolvimento cultural das funções psicológicas superiores. Esses dois eixos são profundamente entrelaçados e interdependentes. Assim, Vygotsky atribui à cultura um papel fundamental no processo de formação do indivíduo. A aprendizagem sempre envolve relações entre pessoas. A relação do sujeito com o mundo é sempre mediada pelo outro. É o outro que nos possibilita conhecer o mundo, à medida que nos fornece os significados que permitem pensar o ambiente que nos rodeia. Para Vygotsky, aponte Coutinho, somente quando se conhece o que uma criança é capaz de fazer sozinha e com a ajuda de outro que se pode planejar situações de ensino. Para Vygotsky, aponte Coutinho, as atividades pedagógicas devem estimular na criança aquilo que ainda não está consolidado, mas em via de desenvolvimento. Dessa forma, o ensino se adianta e puxa o curso de desenvolvimento. Qual o papel do professor na teoria de Vygotsky? Voltamos aqui à ideia central da teoria de Vygotsky. Toda relação é mediada por outros sujeitos. O papel do professor é de mediar o processo de aprendizagem através das trocas que estabelece com a criança. A qualidade dessas trocas irá repercutir diretamente na forma como as crianças desenvolvem o seu pensamento e se apropriam das novas informações. As estratégias didáticas adotadas pelo professor devem observar as diferentes formas de comunicações que se estabelecem entre as crianças e favorecem a criação de conceitos espontâneos que vão facilitar a aquisição de conceitos científicos. A imitação se coloca como possibilidade da abertura de zonas de desenvolvimento proximal, porque, pela imitação, a criança poderá agir indo além da sua capacidade atual. Por exemplo, quando a criança imita a mãe, está explicitando o papel social de mãe, conceito espontâneo. O que ocorre será depois interpretado e internalizado pela criança, passando do nível interpessoal para o intrapessoal. A brincadeira infantil, principalmente o jogo simbólico, permite à criança ir além da sua capacidade, porque brincando é como se ela fosse maior do que é na realidade. A atuação do professor deve ser orientada para os processos de desenvolvimento que se encontram em fase de amadurecimento, Zona de Desenvolvimento Proximal, ZDP. Assim, o papel da escola é de trabalhar com a criança no sentido de mobilizar a sua zona de desenvolvimento proximal, ensinar a criança a aprender, propondo atividades que vão além do seu nível de desenvolvimento real. E para finalizar nossa aula de hoje, estaremos falando sobre Piaget. Você deve estar se perguntando por que Piaget, formado em biologia, se enveredou pelos caminhos da psicologia? Desde então, Piaget direciona seus estudos para a área da epistemologia genética, que trata da formação e significado do conhecimento e dos meios pelos quais a mente humana se desenvolve, desde um baixo nível de conhecimento até o que é considerado mais alto. Jean Piaget, aos 10 anos de idade, publicou seu primeiro artigo científico e, aos 23 anos, formou-se em biologia. Publicou mais de 50 livros abordando questões relativas ao desenvolvimento cognitivo.
Para dar uma resposta à sua questão central sobre como o ser humano produz conhecimento, Piaget, de acordo com Cole, indica que o desenvolvimento cognitivo humano se apoia em 3 princípios, a saber: princípio 1. A inteligência humana é uma adaptação biológica, quer dizer, o mesmo processo de adaptação que ocorre entre o organismo e o meio produzido no terreno biológico acontece também no campo psicológico em relação ao processo de conhecimento dos objetos. Exemplo: as plantas não se desenvolvem da mesma forma em todos os lugares. Se você muda uma planta de um lugar sombrio, por exemplo, para um local ensolarado, ela crescerá de forma diferente. Assim funciona a nossa inteligência. Princípio 2. Conhecimento é um processo de construção, isto é, as pessoas não nascem providas das noções e das categorias de pensamento perfeitamente formuladas. Nem tampouco esse conhecimento é fornecido integralmente pelo meio. Cada um constrói o seu conhecimento. Princípio 3. O conhecimento é elaborado nos intercâmbios entre sujeito e objeto. Para Piaget, o conhecimento acontece porque o indivíduo, com seu aparato genético e com as estimulações do meio, começa a formar esquemas e estruturas de conhecimento. Piaget promove a lógica da interação entre sujeito e objeto, sem priorizar um em detrimento do outro. Cada um, sujeito e objeto, contribuíam essencialmente no processo de construção do conhecimento. Após essas explicações, que julgamos necessárias, podemos iniciar a exposição dos conceitos piagetianos propriamente ditos. Esquema é a unidade básica de organização da ação. Os primeiros esquemas são os reflexos e eles representam o ponto de partida para que o sujeito possa interagir com o meio. À medida que os esquemas vão se formando, o indivíduo vai se preparando para novas interações e ampliando o seu repertório de intervenções com o mundo que o cerca. Esses esquemas vão formando estruturas que obedecem a certas regras ou leis. O processo de desenvolvimento cognitivo para Piaget define-se, pois, como uma sucessão de estágios qualitativamente diferentes e que se vinculam na aparição das diferentes estruturas. De acordo com Piaget, esquemas de ação física, reflexos, produzem estruturas. Um esquema por si só não tem um componente lógico, mas os esquemas podem ser coordenados um com o outro, sugerindo assim a coordenação geral das ações. Adaptação é a essência do funcionamento intelectual, assim como a essência do funcionamento biológico. A adaptação ocorre através da organização, que, por sua vez, está implícita em nossa herança biológica. Todas as espécies possuem essas duas tendências básicas, organização e adaptação. A adaptação consiste em 2 processos que acontecem continuamente em todos os organismos vivos, que são a assimilação e a acomodação. Vamos pensar um pouco a mais sobre isso. No processo de assimilação, o sujeito age sobre os objetos com as estruturas que ele já possui, que já foram construídas. Pois bem, mas como o conhecimento é dinâmico, logo após a assimilação de um determinado objeto ou situação, surge um novo objeto ou uma nova situação. E o que o organismo faz? As estruturas que ele possui são insuficientes para que o novo objeto seja dominado e ele terá que acomodar esse novo objeto à nova situação surgida. Quando isso acontece, dizemos que o indivíduo adaptou. A acomodação, então, é o momento da ação do objeto sobre o sujeito que terá de modificar seus esquemas já construídos para resolver as novas solicitações e demandas do meio. Resumindo, podemos afirmar que na assimilação, o sujeito utiliza as estruturas que possui para agir sobre os objetos e na acomodação, o sujeito precisa elaborar novas estruturas para dar conta de uma situação nova. Equilibração. A função da equilibração é produzir uma coordenação entre a assimilação e a acomodação.
Para Piaget, o desenvolvimento é uma equilibração progressiva a partir de um estado inferior até o estado mais elevado de equilíbrio. O que impulsiona a mente para atingir níveis cada vez mais elevados de conhecimento é a busca desse equilíbrio. De todos os fatores apontados, esse é o que Piaget destaca como fundamental para a explicação do processo de estruturação da inteligência. A equilibração se refere às trocas com o mundo, não como uma simples busca de equilíbrio, mas uma busca do melhor equilíbrio. Piaget, segundo Coutinho e Moreira, propõe 4 fatores responsáveis pelo desenvolvimento humano. O primeiro deles, maturidade orgânica, é uma condição imprescindível ao desenvolvimento cognitivo. A maturidade orgânica permite, por exemplo, certas capacidades perceptivas, como coordenação da visão, capacidade de apreensão. O segundo, experiência. Não há construção de conhecimento sem experiência. Piaget, sendo um teórico interacionista, admite que o conhecimento seja construído na relação que o sujeito estabelece com o objeto. Ao interagir com o objeto, a pessoa adquire experiência. Piaget, a partir de Coutinho e Moreira, fala em 2 tipos de experiência. Experiência física, quando o sujeito retira do objeto características que estão postas no próprio objeto, como cor, forma, peso, etc. Experiência lógica-matemática. Piaget afirma que na experiência lógica-matemática, o sujeito retira conhecimento não apenas das propriedades do objeto, mas também da ação que estabelece com esse objeto. Para ficar mais claro, podemos exemplificar da seguinte maneira. Uma criança está brincando com o carrinho e percebe sua cor, seu formato, a quantidade de rodas, peso, etc. Informações essas que ela retira do próprio carrinho. Essa é a experiência física. Logo após, essa criança brinca com 3 ou mais carrinhos, alguns bonequinhos e na brincadeira enfileira-os, agrupa-os de determinada forma, muda a forma de agrupamento, etc. Nesse momento, a criança adquire conhecimentos que ultrapassam os próprios objetos, ou seja, através das ações de agrupar e enfileirar, ela também está construindo ideias de agrupamento, de seriação, de classificação. Além dessas experiências com os objetos, a pessoa precisa de mais. Vamos ao terceiro fator? Experiência com as pessoas. Trocar experiências com as outras pessoas é se apropriar das experiências históricos culturais. O sujeito se apropria das experiências sociais de acordo com suas estruturas cognitivas presentes, processos de assimilação e acomodação. Como escreve? Segundo Piaget, a possibilidade de cooperação intelectual com outras pessoas não deixa de ser uma capacidade cujo desenvolvimento depende das possibilidades de coordenação dos esquemas alcançados previamente e, portanto, tende a ser valorizado como uma consequência do processo de desenvolvimento cognitivo. De acordo com Piaget, pode-se inferir que a qualidade das nossas experiências sociais, dos nossos relacionamentos, está de certa forma atrelada às nossas estruturas cognitivas. Sendo assim, quanto maior o nosso conhecimento, melhores as nossas relações sociais. É nesse movimento que o sujeito vai assimilando, acomodando, adaptando, isto é, construindo estruturas de organização mentais cada vez mais potentes e superiores, que vão definindo os estágios pelos quais todas as pessoas passam, uma mais cedo, outras mais tarde, dependendo da maturidade orgânica, das experiências com um dos objetos e das pessoas e da equilibração alcançada. Pode-se então deduzir do que vimos até agora que, segundo Piaget, a criança aprende através de suas experiências e o sucesso de suas aprendizagens depende dos erros cometidos, avaliados e reconstruídos com novos e melhores conhecimentos. Piaget aborda ainda a questão da afetividade do desenvolvimento da inteligência. La Jonquière cita várias passagens da obra de Piaget que fala desse tema. A afetividade é fundamental como motor da ação. Se não nos interessamos por alguma coisa, nada fazemos certamente, mas isso não é senão um motor e não a fonte das estruturas do conhecimento. É importante para nós, como educadores, a compreensão de que a pessoa aprendiz se constrói como um todo,
Aspectos afetivos e aspectos cognitivos fazem parte de qualquer aprendizado ou construção de conhecimento. Segundo Piaget, citado por Buch, os estágios são caracterizados por aquilo que a pessoa tem de melhor naquele momento. Todos os indivíduos passam por todas as fases, porém a idade é apenas uma referência, pois o seu desenvolvimento vai depender das características biológicas do sujeito e dos fatores educacionais e sociais. Desde as primeiras ações do bebezinho, seus primeiros reflexos já demonstram formas de conhecimentos que serão sofisticadas em estágios posteriores. Daí a importância de oferecer ao bebê estimulações sensoriais ricas desde os seus primeiros momentos de vida. Um quarto colorido, música ambiente, brinquedos de várias cores e texturas, dentre outros. São instrumentos que proverão a inteligência prática necessária para a inteligência lógica-matemática que surgirá no momento adequado. A partir de agora, falaremos sobre os 4 estágios apresentados por Piaget, sendo que cada um deles apresentam características marcantes. Estágio sensório-motor. É o primeiro estágio identificado por Piaget. Vai do nascimento até por volta dos 2 anos de idade. A partir dos reflexos, a criança vai aprendendo e apreendendo o mundo. E nessa ação, ela vai construindo inteligência prática, que é a principal característica do período sensório-motor. Através das ações de pegar, colocar na boca, olhar, cheirar, apalpar, mover, engatinhar, é que a criança vai se desenvolvendo e construindo esquemas cada vez mais superiores. Piaget, Apud, Coutinho e Moreira divide esse estágio em 6 subestágios. São eles: exercícios dos reflexos do primeiro mês, formação de primeiros hábitos ou adaptações adquiridas, presença de reações circulares primárias, que acontece do 1º ao 4º mês, a formação das reações circulares secundárias, 4º ao 8º e 9º mês, e coordenação dos esquemas secundários e aplicações das situações novas, que ocorre do 8º até o 12º mês. Reação circular e esquemas terciários, combinação experimental dos esquemas já adquiridos e descoberta de novos meios, 11º e 12º ao 18º mês. Combinação mental dos esquemas invenção e representação, 18º ao 24º mês. O estágio pré-operatório. O período dos 2 até mais ou menos os 7 anos de idade. Nesse momento, a criança está vivendo um novo nível de inteligência. Com o avanço da linguagem, a criança já é capaz de pensar e de verbalizar seu pensamento, guardar imagem mental e representar o mundo através do desenho e da fantasia. Outros exemplos são jogos simbólicos e as brincadeiras de faz de conta, que são atividades muito utilizadas pelas crianças nesse período. Nessas brincadeiras, a criança representa diversos papéis: o pai, a mãe, a professora, a babá, e até criam amigos imaginários, com nomes, características, para serem participantes de suas brincadeiras. Algumas características fazem parte desse estágio. Egocentrismo. Piaget diz que o egocentrismo é uma atitude espontânea da criança, em que ela manifesta uma tendência em adaptar o mundo aos seus desejos e não o inverso. Como consequência desse egocentrismo, outras características são demonstradas pela criança. Temos também o animismo. A criança acredita que as coisas possuem vida e são dotadas de sentimentos. A boneca chora porque tem fome, um cabo de vassoura se transforma em um cavalo, assim como vários outros objetos. Finalismo. Todas as coisas têm como finalidade servir às pessoas e principalmente à criança. Quando se pergunta a uma criança o que é um objeto, ela responde dando uma finalidade a esse objeto e não o que é aquele objeto. Artificialismo. Para a criança nessa idade, todas as coisas existentes no mundo, inclusive a natureza, os rios, a montanha, foram construídas pelo homem. Agora falaremos sobre o estágio operatório concreto. Estágio operatório concreto. Esse estágio tem o seu início por volta dos 7 anos, coincidindo com o começo da escolaridade da criança, e vai até os 11, 12 anos na entrada da puberdade.
Nesse período, a criança inicia uma nova etapa, conhecida como a da construção lógica. Se antes o pensamento estava centrado no seu próprio ponto de vista, agora ela já é capaz de estabelecer relações levando em conta pontos de vista diferentes. No período operatório concreto, há um avanço no pensamento da criança, pois ela desenvolve a capacidade de coordenar pontos de vista distintos e integrá-los de modo lógico e coerente. A isso denominamos reversibilidade. A exemplo, se dissermos a uma criança a distância entre Belo Horizonte e Montes Claros e depois perguntarmos a distância entre Montes Claros e Belo Horizonte, ela provavelmente conseguirá responder sem muita dificuldade, pois pensará que se de Montes Claros a Belo Horizonte a distância é de 420 km, a distância entre Belo Horizonte e Montes Claros será exatamente a mesma. Book diz que, em relação à superfície de pensamento, a criança é capaz de estabelecer relações de causa e efeito e de meio e fim, sequenciar ideias ou eventos, utilizar dois pontos de vista ao mesmo tempo e formar o conceito de número. Algumas características muito importantes nesse estágio são a noção de conservação da substância dos objetos, que ocorre por volta dos 7 anos, a noção de conservação de peso por volta dos 9 anos e a noção de conservação do volume final do período. Nesse período, a criança começa a dominar noções de classificação e seriação. Estágio das operações formais. O último período das fases estudadas por Piaget. Esse estágio mostra como o pensamento faz a passagem do nível concreto para o nível abstrato formal. O adolescente é capaz de distanciar-se da experiência. É o amadurecimento do pensamento formal ou hipotético-dedutivo. Neste momento da vida, a criança está entrando na puberdade, período que antecede a adolescência e que é marcado por grandes transformações físicas e biológicas, além de todas as conquistas no campo da cognição. O pensamento evoluiu tanto que a criança já é capaz de lidar com conceitos como liberdade, justiça, solidariedade. Somos movidos por um corpo que, por sua vez, retira suas energias dos nossos sentimentos e constrói seus conhecimentos e valores e sua inteligência a partir de todos esses fatores em interação com seu ambiente social. Somos seres únicos, multideterminados e em constante mutação. Assim é o nosso aprendizado, infinito, porém limitado ao nosso desejo e às estimulações que o meio nos oferece. Mas muita coisa depende de nós. Aqui, nós finalizamos nossa aula de hoje. E que tal colocar os conhecimentos em prática? Com a ajuda do tutor presencial, sintetize em linhas gerais as principais contribuições dos autores trabalhados na aula de hoje para o campo da educação. Daqui a 10 minutos estarei de volta para comentarmos essa questão. E então, vamos às considerações? Para Rogers, o ato de aprender é denominado aprendizagem significativa, e esta possui caráter de engajamento pessoal e associa ao cognitivo o aspecto afetivo para a sua consolidação. O trabalho nesse sentido circunda e interpreta o campo da motivação e tende a preparar o sujeito a viver confortavelmente. O aprendizado significativo ocorrerá através de um relacionamento interpessoal, afetuoso e de interesse do professor e do aluno caminhando juntos, um aprendendo com o outro, todos os dias, havendo por parte do professor um relacionamento autêntico, verdadeiro e transparente com o educando. A autenticidade será a principal ferramenta do educador que conduzirá o aluno à aprendizagem significativa. Para Piaget, a aprendizagem é um processo de reorganização cognitiva e é dependente do processo de desenvolvimento. Para ele, o professor deve orientar os estudantes no caminho da aprendizagem, de forma a favorecer a autonomia no aprender. A psicogenética de Piaget afirma que o conhecimento é resultante da ação do sujeito sobre a realidade. Para os construtivistas, trata-se da ação direta do sujeito sobre a realidade. Já para Vygotsky, o aprendizado precede e impulsiona o desenvolvimento. Vygotsky considera o social e o cultural como fatores integrantes do processo de construção do conhecimento. Para esse autor, a aquisição do conhecimento se dá pela interação do sujeito com o meio. E quando se fala de Piaget, falamos de construtivismo. E quando se fala em Vygotsky,
se menciona o socioconstrutivismo. E assim, chegamos ao final de nossa aula. Bons estudos a todos!